Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim trazer o último vídeo do nosso treinamento evangelístico. E hoje a gente vai falar do Perspectiva, que é esse jogo de cartas que tá aparecendo aí na tela pra vocês. É o meu jogo preferido de conexão. Ele é o meu jogo preferido. Mas antes de começar, eu te peço para você deixar o like, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque é de extrema importância você fazer isso, para que o YouTube ele recomenda ainda mais os nossos vídeos. Espero que você tenha gostado também dos vídeos anteriores, né, de como abordar a evangelizado, testemunho pessoal, do 4 leis do Conecta. E que eu espero que o vídeo tenha servido de edificação para você e de aprendizado, tá bom? E hoje esse vídeo é gigante. Espero que eu consiga fazer esse vídeo rápido, porque ele é gigante, ele tem muitos slides, eu vou nem falar. A gente vai ao longo do vídeo aqui, tá? Talvez vocês vejam depois. Mas basicamente esse é o jogo e ele tá aparecendo aí na tela pra vocês e bora lá. Simbora pro meu jogo preferido, de conexão e de conversa espiritual. Bom, se prepare para ouvir mais do que falar. Quando a gente vai aplicar um jogo de conexão, a gente está mais disposto a ouvir do que de falar. Eu, por ser uma pessoa muito extrovertida, pode acontecer de a pessoa eu falar mais, mas eu não tenho problema. O importante é gerar essa conexão, né? É importante é você ouvir a pessoa, deixar que ela fale, deixar que ela se expresse, tá? E muitas vezes quando a gente está com perspectiva, a gente vai demorar muito tempo. Muito tempo. Já teve um evangelismo que o pessoal pensou, a gente foi abordar e tal. O pessoal falou que tinha 20 minutos. Mas o pessoal gostou tanto, tanto, que a gente ficou quase 1 hora e meia, tá? Então, você pode ficar 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, enfim, você pode ficar aqui muito tempo. Porque é muita coisa que vai ser abordada e muitos tópicos que podem ser discutidos. Como abordar mesmo estilo do Conecta, o mesmo estilo. Você chega, boa tarde, bom dia, boa madrugada, enfim, dependendo do horário. Como você está? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal, meu nome é João, Sara. Oi, Sara, tudo bem? Eu gostaria de aplicar um jogo contigo. Você tem algum tempo? É mais para te conhecer, conhecer sua visão, enfim, e eu posso dar a minha visão também no final, enfim, você pode falar assim, ou falar que é só um jogo para descobrir para saber a visão da pessoa, porque querendo ou não, você quer isso. Você quer gerar uma conexão com a pessoa, porque por mais que aquela pessoa não aceita Jesus naquele momento, ela pode aceitar depois, ela pode te procurar ao longo dos dias, enfim, ao longo da semana, e você gerar essa conexão com essa pessoa e no final, lá na frente, depois de um tempo, ela aceita Jesus. Então, esse é o objetivo, gerar uma conexão, tá? Então, como abordar, basicamente vai ser nesse estilo. Etapa um eu chamo de 5 etapas. Lembra que a primeira imagem, ela era amarelinha, tá vendo? Tem a imagem amarelinha ali, depois uma vermelhinha. Eu chamo de 5 etapas. Você pode falar, olha, é um jogo de 5 etapas, eu quero aplicar aqui algumas etapas. Eu vou perguntar, por exemplo, qual é o sentido da vida? Qual é a sua visão? Você acha que, a, o ser humano é mais bom do que mal, mais mal do que bom, é perfeito, é corrompido? E a pessoa vai respondendo, tá? Então, tipo, a primeira etapa é sobre a visão sobre Deus, né? Temos algumas cartas aqui e ao total temos 6 cartas e eu vou aprofundar aqui para vocês. Primeiro, ele pode pegar o ateísmo, né? O ateísmo crê que Deus não existe, ou seja, não somente Deus bíblico, mas qualquer divindade não existe para o ateísmo, certo? Beleza. Geralmente, para eles, pelo que eu entendo, a verdade é relativa, enfim, essas coisas, e confiam muito na ciência, tá bom? Esse, né, da visão cristã, é o monoteísmo, que crê que há somente um Deus, né? Olha aqui a explicação. Existe apenas um Deus que é independente do universo e ainda assim é capaz de interagir com ele. Ou seja, no monoteísmo existe um Deus, um único Deus, um Deus supremo, que ele interage com o universo, ele interage com a gente, ele interage com, com todo mundo. Depois a gente tem um gnosticismo, né? A gente tem uma explicação aqui, ó. Não se sabe se Deus existe, não é possível saber se Deus existe ou não se importa se Deus existe. Geralmente, eles não se importam, tá? Eles não se importam que Deus existe e não estão interessados se Deus existe. É possível, sim, ter muita pessoa
muitas não, mas eu falo, é possível ter algumas pessoas na igreja agnósticas. Não sabe se Deus existe. Vive como ele existe. Talvez na igreja vive como ele existisse, mas na prática vive como um agnóstico, como um ateu, tá? A gente tem um panteísmo que fala que todas as coisas e pessoas são Deus, plantas, animais, humanos e todo o universo é Deus, né? Uma teoria falha, si própria, porque se todas as coisas são Deus, e Deus por si próprio já é a definição de infinito, então todas as coisas deveriam ser infinito. Por que não tem isso? Tá? Então talvez a pessoa pode alegar que essas coisas são infinitas no quesito de reencarnação. Então ela sempre vai reencarnar, mas a planta reencarna? O animal reencarna? Ou é só o humano? Então você percebe que tem uma falha bem grotesca aí, tá? Bem grotesca. E outra coisa, não é algo que está dentro da planta ou dentro do humano, é o próprio humano é Deus. Ou seja, a minha carne é Deus. Então não era para se deteriorar. Logo, não é Deus. Então o panteísmo é falho, tá? E geralmente algumas pessoas pegam ele. A gente tem um politeísmo. Existem muitos deuses. Então a pessoa pode ser uma bruxa, por exemplo, e servir a deuses. Ou realmente ser uma pessoa de outra religião, de politeísmo, sabe? Pode ser ah, alguma religião da Índia, enfim, algo assim, sabe? E por último, a gente tem o deísmo. Existe um Deus que é independente do universo, até aí tá tudo certo, mas não é capaz ou não deseja interagir com ele. Isso é falso, porque a gente percebe claramente que Deus interage, tá bom? Então, depois você pode perguntar por que a pessoa escolheu aquela carta. Lembra que você pode estar em grupo, né? Pode ter mais de uma pessoa que escolheu. Você vai pedir para várias pessoas explicarem a carta. Mas caso contrário, seja uma pessoa, tudo bem. Não tem problema, né? Uma ou três pessoas ou duas. Pede para explicar a carta. E é isso. Porque você acredita nisso? Porque você pegou essa carta. Essa pergunta basicamente vai se repetir para as demais, né? Porque aí você quer saber aquilo. E a pessoa vai aprofundar. E dependendo do como ela vai aprofundar, você vai direcionando. Ah, por que você acredita no panteísmo? Ah, é por causa da minha família. Tá. Essa influência é desde criança ou veio mais de agora? Você tem influência de amigos? Aí você vai aprofundando. Segunda etapa, não carregou aqui, né? Ixi, aí, carregou, graças a Deus. Significado e propósito da vida. A gente tem 8 cartas, tá? Vamos lá para cada uma. Basicamente, a gente tem vida pós-morte, né? Fazer o que for necessário para garantir uma vida, uma boa vida depois da morte terrena, uma vida melhor no pós-morte ou um estado de iluminação eterna de livre de sofrimento. Então, o significado da vida para essa pessoa é uma vida pós-morte, né? Ela literalmente está focando mais no depois e não no agora. Então, é basicamente isso. Querendo ou não, ela pode associar com a vida de agora, mas ela pensa mais no depois, né? Então basicamente não, a vida de agora não influencia muito. Está mais preocupado com depois. Bom, a paz e amor, né? É experimentar o amor incondicional e ser livre de todas as preocupações da vida. Falho porque se Deus existe, o Deus bíblico, você percebe claramente que o significado da vida não é esse. Claro que a gente pode viver com paz e amor, claro que a gente pode pensar numa vida pós-morte, mas esse é o significado e propósito da vida, paz e amor. Então, é isso, é esse o significado da vida, não tem mais nada. Será mesmo? Então, é algo a se questionar, será que não tem algo a mais? Viver para si mesmo, estar bem comigo mesmo, em paz, entretido, feliz, satisfeito, rigoroso, querido e bem-sucedido. Então, basicamente, o significado, o propósito da vida é viver para si mesmo e não viver para os outros. Então, você pode associar que, eu vivendo para mim mesmo, eu vou viver para os outros. Mas, de certa forma, você está sendo orgulhoso. Porque dizia um sábio, e o maior dos sábios, que quando a gente também não é só viver para os outros, e também não é só viver para mim, é para ambos. Na verdade, quando eu vivo para Deus, eu consigo viver para os outros e viver para mim. Esse é o quesito. É como se fosse um erro de pressuposto.
Quando eu vivo para Deus, eu consigo viver para mim e para o próximo. Então, se eu consigo só viver para mim, eu vou ser orgulhoso, eu vou ser avarento, eu vou querer tudo de bom para mim e nada para o próximo. Ah, não, mas eu não penso assim. Se você viver só para si, você vai pensar em algum momento nisso, sabe? Então você vai ver o próximo necessitando e você não vai querer ajudá-lo. Então, é o sentido da vida, é viver para si. Ah, e como é que ficam os animais, as outras coisas lá? Pra que serve aquilo? Entendeu? Então, literalmente não tem nenhum efeito. Bom, viver para os outros, eu já falei, né? Ajudar, servir, proteger, importar, se ensinar, encorajar ou amar outras pessoas. Claro que ao viver para Deus, você vive para os outros, você vive para si, você tem paz e amor, enfim, você pensa na vida pós-morte, mas perceba que está tudo englobado dentro de uma coisa. É como isso fosse algo interessante, mas está faltando algo, sabe? Não é algo plenamente. Então viver para os outros também é falho. Não há, como assim não há? Se Deus existe, há sim significado para a vida. Nem que seja sofrimento e dor, mas há, tá? E viver para Deus, que é esse que é o correto, né? Adorar, servir, obedecer, amar, desfrutar e ter um relacionamento pessoal com Deus. E é claro que a gente quebrou esse relacionamento por causa de Adão e Eva. Então esse é o nosso propósito. Ao viver para Deus, a gente consegue fazer outras coisas, tá? Descendentes, garantir que a espécie humana, sua descendência ou a sua própria cultura perdure no tempo, ou seja, os descendentes. O meu é procriar, é ter filho. É sério isso? Então você é bom, isso é bom, isso é bom. Mas você acha que isso realmente é a 100% da completude, se essa palavra pode ser aplicada assim, é 100% do propósito e significado da vida? É esse mesmo? E se a pessoa ela não puder ter filho, então ela não tem significado para a vida. Ela não tem, porque ela não tem como dar descendente. Ela é estéril, por exemplo. Então como é que fica essa pessoa? Então fica muito falho, né? Superar-se, né? Superar suas feridas emocionais, maus hábitos, vícios, limitações físicas, medos, raiva. Cara, muito bom. Superar é bom, é ótimo, mas esse é o significado da vida. Será que não tem algo a mais do que isso? Isso é importante. Perceba que ao viver para Deus, a gente se supera, a gente vence vício, a gente ama o próximo, a gente faz muitas coisas. E a terceira etapa, a gente está chegando no meio, essa é sobre o quê? Vamos lá. Ah, e lembra de perguntar por que a pessoa escolheu a carta, né? Por que você escolheu essa carta? E a pessoa vai lá e explica, por que você escolheu essa carta e tal, e começa a tratar. Terceira etapa, sobre a natureza humana. 5 cartinhas aqui pra gente. É mais bondade do que maldade, então você pede para a pessoa explicar. As pessoas nascem com um forte desejo e capacidade para ser altruísta e fazer boas coisas. Então você crê que a pessoa tem mais bondade que maldade, né? Então, a pessoa pode ser boa, mas geralmente eles vão falar que o ambiente influencia, e eu concordo. Mas será que essa pessoa só faz essa bondade porque alguém traz com que ela consiga fazer isso? Ou será que a gente é totalmente corrompido? Não seria outra característica da gente? Por que será? Se a gente é totalmente mal, a gente tem a capacidade de fazer coisas boas? Não. E se a gente é totalmente bom, a gente tem a capacidade de fazer coisa mal? Não. Então, se a gente é totalmente bom, por que a gente faz coisa mal? Então, tem alguma coisa errada. Então, a gente pode analisar isso. Neutra, né? As pessoas nascem sem inclinação para fazer o bem ou o mal, faz as coisas boas ou ruins, dependendo do seu ambiente. Pode estar muito ligado com uma heresia que agora eu me esqueci, que eles vão falar que a gente consegue escolher entre o bem e o mal como um livre-arbítrio é, absoluto. Pior que tá fugindo da mente, ó. Poderia pegar o livro ali, mas eu realmente tá fugindo da mente. Talvez eu lembre depois, mas tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Ai, cara, tá vindo e tá voltando na mente, mas fugiu. Mas é uma heresia, tá? É uma heresia.
Vai falar que a gente é salvo por boas obras, que não tem pecado original, que as pessoas podem ser santas, sabe? Então, tipo, santa 100%, tipo, igual Jesus. Então, tipo isso. Agora eu realmente esqueci qual é. Pelagianismo, lembrei, pelagianismo. Pelagianismo. Mais maldade do que bondade, a gente pode fazer a mesma análise, né, da mais bondade do que maldade. Perfeita, impossível. Eu acho que ninguém, eu nunca vi ninguém pegando essa carta. Ninguém, nunca vi. Ninguém nunca pegou essa carta. Acho que ninguém é louco nesse nível, não. E corrompida, que é a resposta certa, que seria: as pessoas foram criadas originalmente para serem puras e boas. Entretanto, embora hoje as pessoas nasçam querendo ser boas, elas são egoístas e fazem coisas ruins. Então, a gente foi criado lá, né? Adão e Eva é, foram criados puros, santos. Eles decidiram quebrar esse pacto, essa santidade, e pecaram contra Deus, tá? Depois o pecado ele entrou no mundo e a gente tem a tendência ao mal. A quarta etapa lembra de fazer aquelas mesmas perguntas, né? De, por que você pegou essa carta? Aprofundar, conectar com as cartas anteriores, tá? Quarta etapa é: Jesus é ou Jesus foi. Primeiro, ele pode pegar uma carta, ou a pessoa, ou a menina, pegar a carta falando um grande líder espiritual, né? Falar que Jesus não era Deus, mas um mestre ou um profeta que comunicou ideias similares às de outras religiões ou filosofias. Falso, porque ele não é somente um mestre, ele não é somente um mestre ou um líder espiritual, ele é Deus. Então tá errado aqui, ele é Deus, ele é Deus. E Salmos, eu tenho um vídeo aqui no canal, por exemplo, provando com o livro de Salmos conectado com outros livros do Novo Testamento, que Jesus é Deus, tá? Isso é só no livro de Salmos conectado com outros livros. Então tem vários textos que provam que Jesus é Deus, tá? Então isso é falso, falso, falso. Um revolucionário, o objetivo de Jesus era reformular o sistema político, econômico ou social da época, de sua época. Jesus ensinou principalmente as pessoas a amar uns aos outros, lutar contra a opressão, etc. Parece um pouco uma ideia comunista, socialista, mas Jesus ele não veio para isso. Ele pode, de certa forma, querendo ou não, dependendo do milagre que ele fez, por exemplo, com o demônio do Gadareno, que ele expulsou, e foram expulsos 2.000 porcos, ao qual houve um prejuízo na cidade, e poderia ser um dos motivos que Jesus influenciou. Fez aquele milagre para trabalhar na mentalidade daquelas pessoas, mas não, Deus não veio para isso. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para o sacrifício e está conectado com o Antigo Testamento. Jesus veio para algo muito além. Ele nos veio para dar uma vida eterna, tá bom? Então ele veio para algo muito além. Então isso aqui é falso. Mentiroso, louco ou mito, geralmente quem pode pegar isso aqui é um agnóstico ou um ateu, tá? Pode ser que um politeísta possa pegar, mas se ele for pegar, ele não vai pegar que é... Geralmente a pessoa não vai pegar que é um mito, né? Poucas pessoas vão falar que Jesus não existiu. Então, Jesus afirmava ser Deus, mas sabia que não era Deus, um mentiroso. Na verdade, Jesus achava que era Deus, mas não era, um louco. Jesus nunca existiu, um mito. Então, a pessoa pode afirmar um dessas três, e claramente Jesus é Deus, Jesus não se achava Deus, Jesus é Deus, ele está afirmando plenamente. E Jesus existiu, e temos várias provas, eu tenho diversos vídeos aqui no canal. Tá? Então, se você quiser aprofundar, é só ir aí, tá bom? Então, tem diversos vídeos. Criador e Salvador, exatamente. Jesus é o eterno e único Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, no ministério conhecido como Trindade. Ele viveu uma vida perfeita, fez milagre, morreu em uma cruz por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Está escrito lá nos Evangelhos. Tá bom? Então, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. E por último, um ser espiritual. Jesus é um anjo, um ser espiritual, ou um Deus minúsculo, né? Mas ele não é o Deus supremo do universo. Falso, Jesus não é anjo, Jesus não é arcanjo. Um ser espiritual não é somente isso, ele é um ser espiritual, querendo ou não, mas ele não é espírito minúsculo, ele é o maior, né? Porque Deus é espírito.
Só que ele encarnou também em Jesus. Jesus encarnou, né? E um Deus não, ele não é um Deus minúsculo, ele é Deus supremo mesmo, tá bom? Vou beber uma aguinha aqui. Hum, Lembra de fazer aquelas perguntinhas e vamos para a quinta etapa, que é interessantíssimo pra gente. Vamos lá. Quinta etapa, a gente vai trabalhar com a verdade espiritual e temos 7 cartas, tá? Primeira razão, a pessoa pode pegar aqui para a verdade espiritual dela. Qual é a verdade espiritual sua? Qual a sua verdade espiritual? Então, a pessoa pode pegar aqui a razão, o uso da razão e da lógica para a descoberta de verdades espirituais e resposta para as questões mais profundas da vida. É interessante, eu uso a razão também, eu sou muito racional, mas tem coisa que a gente não explica com a razão, tá? O máximo que a gente consegue explicar é tipo assim, é algo de Deus e eu não consigo, só vou até aqui. Então, perceba que se a gente for pegar no quesito da razão, que muitas vezes ela é aplicada para algo que não inclui o sobrenatural, então é falha. Então a razão em si, ela é muito boa, só que ela tem que ter também a conexão com a fé, tá bom? Então, aqui é falha, mas você pede para a pessoa explicar. Lembra, eu estou dando aqui a explicação para a carta. Eu estou explicando cada carta. Mas lembra que a pessoa vai pegar, você vai ouvir ela e depois você vai dar a sua visão. A pessoa pode pegar eu mesmo, a minha verdade espiritual, né? Então, confiança em suas próprias sensações, intuições, desejos, experiências para a descoberta de verdades espirituais. E você pode se questionar como que essa pessoa sabe que é verdade. Como que ela sabe que as experiências que ela viveu é realmente aquilo. Por exemplo, se eu vivesse experiência em que maltratar o próximo era bom. Então, se eu compartilhasse isso como minha verdade espiritual, você aceitaria? Não. Então, a minha verdade, eu posso com certeza usar de experiências, por exemplo, né? Experiência na Bíblia tem, rapaz, de pessoas que foram curadas, enfim, mas, pera, muitas outras pessoas testemunharam. Pera, Jesus estava lá. Então, pera, é uma testemunha realmente ocular. Realmente aquilo aconteceu. Pera, não fere nenhum ato moral de Deus. Não mata, não mente, essas coisas. Então, sim, tá? Então, de certa forma, sim. Então, tipo, pode fazer sentido essa razão, sabe? Pode fazer sentido esse eu mesmo também. Depende muito de como está sendo aplicado. Tradição, acreditar no que a sua cultura ou familiar acreditam. Pode ser que sim. Mas, por exemplo, se alguém afirmar, eu sou cristão, a minha família é cristã, mas afirmar, por exemplo, que Jesus é Miguel. Então, pera, isso não é uma verdade boa, né? Ou possa ser que eu sou lá do testemunho de Jeová e acreditar que Jesus não é Deus por causa da minha tradição. Não. Então isso não é bom, não é bom para a verdade espiritual, porque você não está se aprofundando nos temas. Se aprofunde. A tradição é importante? É. É bom você ouvir as pessoas, mas estude, veja documentos, veja outras visões e chegue ao que é correto, tá bom? Bom, a pessoa pode pegar uma carta chamada Evidências Concretas e ela pode afirmar, ela pode ler, né, a cartinha que é acreditar apenas naquilo que se pode ver com os próprios olhos ou ouvir com os próprios ouvidos, ou seja, igual Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? E tem muita coisa que a gente não consegue provar pela vista, é fé. Por exemplo, como que eu sei que o dia da manhã ele virá? Sabe? Tipo, fé, fé, é fé. Enfim, então, ah, como que você prova em tese? Estudos apontam que o universo tem 13,8 bilhões de anos, não concordo. Ou que a Terra, sei lá, tem 10 mil anos. Você não tava lá há 10 mil anos, meu amigo, é fé, é fé. Você tem evidências, mas evidências que são evidências ótimas, só que você tem que ter fé. Quanto no bilhões, quanto no outro. Você não tava lá. Você nem existia. Entendeu? Então, tipo, tem coisas que você realmente só tão. Por exemplo, é, se alguém testemunhar que um cara matou o outro, e você não ouviu tiro nem nada, não viu o corpo. Fé, né?
Você vai ter uma evidência quando você vê lá, né? Certo? Mas se eu tenho uma confiança, se eu sei que a pessoa não mente e ela vem testemunhar pra mim, então eu não preciso ver o corpo e eu não preciso ouvir. Eu acredito nela. Isso é fé. Então eu não preciso de ver com os olhos, ouvir. Não, entendeu? Ah, mas. Ah, entendi. Entendeu? Eu posso estar errado em um quesito. É que a pessoa ela teve que falar comigo, né? Pra eu acreditar que a pessoa morreu. Mas. Não necessariamente. Não necessariamente. Se a pessoa não vir contar pra mim, não indica que aquela pessoa não morreu. Entendeu? Tipo, ela pode ter morrido. Então, eu posso ter viajado muito aí na viajada aí. Mas tem coisas que sim, não precisa ser provadas com os olhos ou com os ouvidos, tá bom? Então, o átomo, por exemplo, a gente tem modelo para átomo, mas a gente de certa forma não sabe como é o átomo em si. O átomo tem elétrons, prótons e nêutrons, mas ali é uma simulação, literalmente ali são imagens, são ilustrações. Na vida real a gente não sabe como é que funciona isso, sabe? Você vê o átomo? Não vê, mas a gente sabe que existe. Bom, contatos espirituais, comunicação direta ou indireta com seres espirituais, como ancestrais, fantasmas, anjos, demônios ou guias espirituais que fornecem verdade espiritual ou dão orientações. Como é que você prova que esses anjos, demônios, fantasmas, ancestrais estão certos naquilo? Tem que estar primeiramente baseado na verdade. E se Deus existe é o Deus bíblico, então pera. Primeiro, Deus abomina isso. E segundo, o que eles estão falando realmente está de acordo com a vontade de Deus? Primeiramente, o contato já é proibido, já deu ruim aí. Mas o pior é com o que eles falam, né? Que pode ser mais pior ainda. Então, essa conexão da verdade espiritual não é muito boa, porque você pode ser muito manipulado por esses seres espirituais, sabe? Então, é isso. Verdade relativa não existe, em verdade absoluta. A verdade subjetiva, portanto, o que é verdade para uma pessoa não é necessariamente verdade para outra. Falso. Falso. Porque se eu falar que Deus existe e a outra pessoa falar que Deus não existe verdade relativa para mim e ela. Existe uma verdade absoluta. Ou Deus existe ou Deus não existe. E por último, a verdadeira, eu acho que não tem mais não, seria a minha fonte de verdade espiritual, Sagradas Escrituras, livros que contêm histórias, testemunhos oculares ou profecias que revelam realidades espirituais ou ensinamentos sobre como viver. Como que eu sei que é verdade? Porque é inspirado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. E Deus não mente, o Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é inteligente demais e ele não vai mentir com relação a isso, tá? Então, totalmente confiável. E agora que você entendeu e conheceu a pessoa que teve da pessoa, chegou a sua vez de compartilhar a sua vez. Então, você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira seria compartilhando na ordem que você fez, ou seja, primeiro a cor amarela, depois a vermelha, depois a cinza, depois a verde, depois a um amarelo meio claro, meio diferente, laranja, né? Sei lá, meio coisado, marrom, sei lá. Ou você pode ir mostrando o plano da salvação a partir das cartas do jogo. Então, você pode fazer nesse estilo. Deixa eu ver o outro se tem. Ah, tá. Você pode fazer nesse estilo, né? Que é pegando as cartas do jogo. Você primeiro pega o monoteísmo e explica, existe um Deus que criou o universo e nos criou para nos relacionar com ele. Porém, quando Eva desobedeceu a Deus, fez com que fôssemos separados de Deus, e o salário do pecado, a desobediência de Deus é a morte. Mas Jesus é o próprio Deus que morreu na cruz, carregando a ira de Deus, pagando o preço dos nossos pecados, Criador e Salvador. Jesus nos reconciliou com Deus e assim voltamos ao propósito original e voltamos a viver para Deus e somos salvos. E podemos crer nisso e conhecer todas essas verdades nas Sagradas Escrituras. Interessante, né? Mas você pode fazer de outra forma, que é fazer na ordem aplicada, que é pegar essas cartas aqui. Perceba que as cartas aplicadas são diferentes, né? São essas daqui, ó. Essa, nesses estilos.
Mas as nossas cartas vai ter uma pegada diferente, né? Vai ter uma pegada de contexto para você trabalhar com a pessoa, você explicar a pessoa, para que ela realmente entenda, né? Por exemplo, essa daqui de Natureza de Deus, monoteísmo bíblico, você pede para a pessoa geralmente ler, leia, ou vá fazendo essa interação com ela. Tem até versículo, ó. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3 NVI. E tem também perguntas que, se você tiver tempo, você pode fazer para a pessoa, tá? Então, todas elas é no mesmo estilo. Monoteísmo bíblico, viver para Deus, corrompida. A natureza de Deus, monoteísmo bíblico, significado e propósito da vida. Viver para Deus, natureza corrompida. Jesus é Criador e Salvador, fonte de verdade espiritual, Sagradas Escrituras. Só que tem uma carta a mais, uma carta bônus, que seria fé, né? Fé é acreditar no invisível, não no irracional, ou seja, a nossa fé é racional. É confiar em Jesus, crendo em quem ele é e no que ele fez para nos dar a vida. Ou melhor, nos dá a vida é abrir mão dos esforços inúteis que fazemos para ganhar a vida através das boas obras é, ou bom desempenho, né? Então, a gente pode trabalhar um pouco a fé, explicar esse texto e fazer algumas perguntas para a pessoa, tá? E para finalizar, né, indo para o caminho finalzinho aqui, ó, você pode perguntar: você crê que Jesus morreu na cruz para salvar você? Que por meio dele você tem vida eterna? Espera a resposta da pessoa e você trabalha. Se a pessoa crê, ótimo, glória a Deus, cara. Você vai pedir para a pessoa fazer duas orações, que são duas cartas, né? A primeira é a oração para crer e a oração do buscador, tanto faz. Geralmente a oração para crer é uma oração para ela se fortificar com Deus, né? Tipo, ou melhor, na verdade, a oração para crer, ela realmente é a oração de aceitar mesmo. E a oração do buscador é uma oração mais com dúvida, mas que quer conhecer Deus. Então, essas aqui são as orações, eu não vou fazer ela para o vídeo não ficar muito longo. Ore com ela e oriente, né? Uma pessoa que acabou de crer em Cristo precisa de alguém para caminhar junto com ela. Precisa de uma igreja. Pega o contato dessa pessoa e a encaminhe para um discipulado, para que ela comece a caminhar com outros na fé. Fale sobre a importância da oração, da leitura bíblica e de congregar. Isso é importantíssimo. Se não, agradeça pelo tempo, seja educado e respeitoso, tá bom? Então, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus, o Bill Bright. Dúvidas? Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e comente. Já deixa o like se gostei, né? É um vídeo longo, mas espero que tenha gostado. Como que eu adquiro esse material? CRU Brasil, né? CRU Brasil. Lá você pode adquirir esse material e aplicar aí no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, em todos os lugares, tá? Curta, compartilhe e comente, já deixa logo o seu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!